Olá, família, sejam muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Eu me chamo Christopher Boron e serei o seu anfitrião de hoje. Temos aqui um convidado que... Você já olhou aí a capa, você já viu quem é. Dá só uma seguradinha. Antes de a gente começar essa conversa especial demais, quero te pedir um favor. Agora, curte aí esse vídeo, tá bem? Comente de onde você está assistindo e compartilhe. Compartilha nos grupos, grupo de futebol, grupo de família, grupo de igreja, de célula. Compartilha tudo aí para que o pessoal aí seja abençoado por essa conversa. E também posta um stories e marca a gente, @FamilyCastBR, tá bom? E é isso, vamos pro papo, David Killan. Fala, Cris. Que honra, que honra. Irmão, uma alegria muito grande. Tá aqui nessa igreja, né, aprendendo um pouquinho daquilo que Deus tá fazendo nesse lugar. Coisa linda, glória a Deus. Que bênção, é uma honra pra gente ter o senhor aqui conosco, é uma honra, estamos muito felizes, sem palavras, é uma bênção. E apresentando assim o senhor pro pessoal, é um compositor, cantor, um nome bem reconhecido no meio gospel, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse pra gente. Quem é o David Killan? Meu nome é David Killan, tenho 31 anos de ministério, de estrada. Tenho 55 anos de idade, casado há quase 30 anos, 3 filhos, 2 netos, radicalmente apaixonado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, surpreendido pelo seu espírito a cada dia, né, onde quer que a gente vá, sempre encontrando pessoas que também têm fome e sede daquilo que é real, e não daquilo que é religião, né, propriamente dito. Eu sempre falei hoje, né, que não é religião, é relacionamento. Então é maravilhoso a gente poder viajar, né, por esse Brasilzão lindo, incrível, enorme, gigantesco, diferente, né, em algumas partes realmente diferente. A língua é a mesma, mas, né, e encontrar pessoas, né, que têm essa mesma fome, essa mesma sede. Faço isso, como eu disse ainda há pouco, há 31 anos, amo de paixão aquilo que Deus me chamou para fazer, e estou aí enquanto Ele me der forças, né, para poder levar a palavra dele cantada ou pregada. Estarei fazendo isso, né, até que Ele venha. Glória a Deus, glória a Deus. Tem um repertório muito grande aí, né, por trás. E, bem, vamos por partes. Começando pelo seu nome, né? David Killan. Não é um nome muito brasileiro, até porque o senhor não é nativo brasileiro, isso, né? Não sou. Sou nascido em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, né? Mas sou filho de missionários, então eu vim pro Brasil bem cedo. Eu tinha 5 anos de idade, né? Meus pais vieram, eu não tive muita opção, embora pudessem, né, ter me deixado com meus avós e tal, se quisessem, mas pela misericórdia de Deus me trouxeram, e foi a melhor coisa que aconteceu. Veio meu pai, minha mãe, minha irmã, e eu. Depois meu irmão nasceu aqui. Tem uma coisa interessante a respeito da nossa família, que meu pai é da Irlanda do Sul, uma cidade chamada Carlow. Eu sou da Irlanda do Norte, Belfast. A minha mãe é da Inglaterra. Minha irmã nasceu em Sintra, em Lisboa, na realidade em Portugal, né? Sintra, ali naquela região ali. E o meu irmão nasceu aqui no Brasil. Então nós somos literalmente a família Nações Unidas. Todos! Cada um numa nação diferente. Que bacana! Literalmente, cada membro da família é de um lugar diferente. Que bênção. Eu ia até te perguntar se os seus dois pais, se o seu pai e a sua mãe eram da Irlanda do Norte. Mas não, seu pai é da Irlanda, Irlanda do Sul, né? E sua mãe é da Inglaterra, então. Que bacana, que legal. Abriram mão de tudo há muitos anos atrás, quando o papai, né, ouviu o chamado. Meu pai também é um fenômeno, é vivo até hoje, 86 anos de idade, minha mãe 81, casados há 60 e não sei quantos anos. Né, então, assim, para mim são, o maior e melhor referencial de família de Deus, né, que eu tenho. Então, são para mim uma inspiração. Meu pai, ele foi o 4º homem mais procurado na Irlanda pelo IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, porque a minha avó colocou eles no encalço dele. Ele estava estudando para ser padre, quando ele né, conseguiu uma Bíblia, e isso é verdade, é o que aconteceu. Né? Não estou aqui para falar mal de um ou em favor do outro, mas foi o que aconteceu. Ele estava estudando para ser padre quando, né, assim, não tinha muito acesso à Bíblia. Isso tem muitos anos, né? E ele conseguiu, né, ele conta essa história que ele conseguiu acesso, né? Hoje, poxa, a gente está aqui com o celular, eu não sei quantas Bíblias eu tenho aqui nesse aparelho aqui, né? Inglês, português, espanhol. Naquela época não tinha essa facilidade, né? Obviamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, assim, ele custou muito a conseguir uma Bíblia.
para poder ler, porque naquela época, pelo menos, não era permitido que, né, fizessem isso. Aí ele conta a história que ele ia para debaixo da cama, pegava fósforo, botava fogo numa vela e lia a palavra de Deus. E foi lendo a palavra de Deus dessa forma que ele conheceu Jesus de uma forma diferente, né? Como eu falei, descobriu que não era religião, que era relacionamento. Ele entregou a sua vida para Jesus, saiu de onde ele estava estudando, chegou na casa da minha avó, disse para ela, né, que tinha encontrado Jesus e queria viver para ele, em função dele, servir ele, só que não da forma que ela queria que ele o fizesse. E aí, então, meu pai teve que fugir da Irlanda e minha avó colocou o Ira no encalço dele. E ele, num determinado período, foi o quarto homem mais procurado na Irlanda por causa da minha avó, né? Queria que pegassem, prendessem e forçassem ele a voltar para o seminário. Meu Aí ele Deus. fugiu para a Inglaterra, foi quando ele conheceu minha mãe. De lá ele foi para Dinamarca. É uma história grande, mas é muito linda. E ele recebeu, assim, convites 1000 para poder ficar lá. Né, foi onde ele fez um seminário cristão, né, evangélico. E para poder ficar lá e ser professor, o pessoal gostou demais dele, muito carismático, muito alegre, muito feliz. Só que meu pai virou e falou, não, Deus tem outras coisas para mim, não é aqui, não é na Dinamarca. Aí de lá ele foi para Gibraltar, ficou 1 ano em Gibraltar, 4 anos em Portugal, onde nasceu minha irmã, né? E de lá veio para o Brasil. E aqui ele ficou muitos e muitos e muitos anos. Há pouco tempo ele foi para os Estados Unidos e hoje voltou para a Inglaterra. E hoje mora na Inglaterra. Hoje ele mora na Inglaterra com minha mãe, Que bênção. Meu Deus, uma que história. assim, Então, na verdade, incrível. ele foi um missionário, de certa forma, forçado, né? Porque ele teve que sair da Ele Irlanda. teve que fugir, ele fugiu da Irlanda, senão Sim. você teria O sido IRA preso. hoje, eu não sei na época, mas hoje é considerado uma organização terrorista, não é mesmo? Hoje você não ouve muito mais falar deles, né? Antigamente não, antigamente eles realmente faziam né, coisas assim terríveis. Era Tiveram uma muitos história, atentados lá em Londres, muitos inclusive. atentados na Sim. Inglaterra, na Irlanda do Norte, né? E perpetrado por eles, e era assim, era assustador. Eu não cheguei a pegar esse período, porque, como eu falei, eu nasci na Irlanda do Norte, e quando eu nasci nós já saímos para Portugal, né? Gibraltar e depois Portugal. Então não peguei muito disso não, mas já voltei lá, já ministrei várias vezes e conversei com jovens dos dois lados, né, da fronteira, que é literalmente uma fronteira. Como eu disse, hoje as coisas mudaram bastante, está bem mais tranquilo, bem mais apaziguado. Mas na época que eu estava lá, conversava com jovens, eles tipo, muitos deles não entendiam esse ódio que havia entre né, a esquerda e a direita. Infelizmente era só em função de poder, né? Não, dizem que era religião, mas era poder, é uma infelicidade Era que a gente uma situação. enfrenta em muitos lugares sempre, né? Infelizmente, infelizmente. E no meio desse caos todo aí, então, seu pai vivia uma vida com Deus, aprendeu mais sobre o ministério, sobre o evangelho. Foi pro seminário. Né? Foi pro seminário e te passou muito disso. Então, assim, tendo que o senhor veio de um lar cristão, mas a gente sabe que tem diferença, né? Deus não tem netos. Deus não tem netos. Só tem filhos. É verdade. E como é que foi pro senhor, então? O senhor cresceu em um lar cristão, mas e o se tornar filho de Deus, se tornar amigo de Deus? Como que aconteceu? Olha, aos 18 anos, meu pai ele sofreu 3 infartos, assim, muito, muito fortes, né, no caso. E os médicos viraram pra gente e disseram, olha, só um milagre. Né? Mas a gente acredita em milagres, né? Como eu falei, meu pai é vivo até hoje. Então a gente começou a orar e orar e orar. Nossos amigos, meus pais vieram aqui fazer missões no Brasil. Nossos amigos começaram a orar também, pedir a Deus para que pudesse, né, restaurar a saúde dele. Porque os médicos falaram, olha, se acontecer um milagre, vocês precisam voltar para a Inglaterra o mais rápido possível, porque aqui, de novo, isso anos e anos e anos atrás, nós não temos hoje a tecnologia que ele precisa para poder dar continuidade à vida dele, se ele sobreviver. Né? E a gente ali orando, intercedendo e pedindo a Deus para não levar o nosso pai, que a gente cria que ainda tinha muita coisa para acontecer, né? Na vida dele, através dele, influência gigantesca na nossa vida também. E um milagre aconteceu, ele restaurou a sua saúde a ponto da gente poder voltar para a Inglaterra. Foi assim, radical, porque uma coisa que a gente não esperava, né? Como família, eu, minha irmã, meu irmão, a gente, né, crescendo, eu já era professor de inglês na época, na Berlitz, lá em Belo Horizonte, ganhando bem, mas assim, a família sentou, conversou e decidiu que a gente realmente tinha que ir embora. Fomos embora, chegando lá no país de Gales, eu estava assim, vivendo aquele momento, sabe, de muita incerteza, tinha visto muito do que Deus tinha feito no Brasil, mas tinha meus próprios desejos, minhas próprias paixões, uma delas era ser piloto de avião. Eu sempre fui apaixonado por aviação, sempre gostei demais.
Inclusive tem uma história muito engraçada para contar sobre isso. Mas eu me lembro que estava... Né, que eu crescia, né, e meu pai, ele sabendo desse meu desejo, ele sempre me dava tudo que tinha a ver com aviação. Né, assim, aqueles... Você é muito novo, Cris, mas na época que eu tinha a sua idade, tinha aqueles kits, sabe? Tinha uns kits, talvez o pessoal que tá assistindo, né, lembra disso? Os kits de você montar, você destacava as pecinhas, aí você colava e depois você pintava. E tudo que tinha a ver com aviação, meu pai me dava. Ele me comprou um quadro com um cockpit gigantesco. Sempre amei aviação comercial. Né, esses Boeings, aviões grandes. E aí ele comprou um cockpit para mim, né, um quadro com um cockpit cheio de botões e luzes, e colocou bem na frente da minha cama. E a última coisa que eu vi antes de dormir era o cockpit. Aí eu me imaginava ali mexendo com esse botão, aquele botão, puxando essa alavanca, né, e tudo mais. E a primeira coisa que eu via ao amanhecer era a mesma coisa. Aí meu pai chegava para mim, né, com um sorriso no rosto de tempo em tempo e perguntava: filho, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu falava: uai, pai, tudo que você tá me dando aí, eu quero ser piloto, não é possível, eu quero ser piloto. Ele abria um sorriso de orelha a orelha e dizia: que legal, filho, você vai ser pastor. Não tem escolha. Não é que não tinha escolha, ele sentia no coração, né? Que Ele falava com certeza. Ele falava com certeza e sabia que eu não teria para onde fugir. Eu recebi convites, eu recebi bolsas para poder estudar. Nessa época eu estava morando na Irlanda. Eu recebi bolsas para poder estudar nos Estados Unidos, voltar depois para a Irlanda com emprego garantido na Aer Lingus. Você morou lá na Inglaterra, você conhece. A empresa estava completamente aberta para poder, né, me receber, para eu poder trabalhar, aquela coisa toda. Mas, mano, eu lembro que eu estava um dia na casa, né, dos meus pais lá em Dublin, na Irlanda do Sul. Depois que ele recuperou, ele ficou um tempo no País de Gales, foi enviado na Inglaterra, foi enviado para a Irlanda do Sul, ficou lá alguns anos e depois foi para o País de Gales. E aí depois voltou para o Brasil. Mas nesse período que eu estava na Irlanda do Sul, eu estava naquela loucura, sabe? Eu quero ser piloto, mas, poxa, eu tenho visto o que Deus faz, né? Ele realmente move, ele realmente faz a diferença através do seu espírito. Aquela coisa, o que eu faço com a minha vida e tal. Mano, eu lembro que eu estava um dia na sala, né, da casa dos meus pais, um dia muito frio lá na Irlanda. E eu conversava com Deus, eu falava: Deus, olha, eu quero te servir, eu amaria ser piloto. Eu tinha tudo na minha cabeça, sabe? Eu achava que poderia entrar no avião e colocar ali um canal de música evangélica. Achava que poderia fazer isso. Achava, igual os pilotos da Latam, da TAM, que, né, hoje é Latam, mas a TAM há muito tempo eles faziam isso. Eles recebiam os passageiros na porta, sabe? Né, davam um bom dia. Hoje a gente não vê isso, mas antigamente eles faziam isso. Aí eu achava que eu poderia receber o pessoal na porta do avião e, né, paz do Senhor, tudo bem? Por favor, fique à vontade. Assim, o coração era sincero. Eu queria realmente honrar a Deus naquilo que eu amaria fazer. Mas eu senti, sabe, o dia que ele encheu o lugar onde eu estava, a sala na casa dos meus pais, nesse dia frio, né, encheu o lugar onde eu estava, e ele virou para mim e falou assim: filho, olha, se você quiser fazer isso, eu te abençoo. Mas eu tenho caminhos bem diferentes. Eu tenho planos pensamentos bem mais altos, né, do que os seus. E se você tiver coragem de entregar a sua vida nas minhas mãos, eu vou te surpreender. E foi assim, um momento muito ímpar, meu com ele comigo, sabe? Eu ouvindo a voz dele, ele sabendo dessa luta que eu estava enfrentando, porque eu sempre amei a aviação. O caso engraçado, eu estava ministrando numa cidade aí, muitos anos atrás, num ginásio. E aí, no final do culto, um piloto chegou para mim e falou assim: David, eu tenho um avião pequeno, a Maria dá uma volta com você topa? Eu falei: ué, topo, eu amo aviação. Aí nós entramos no avião pequenininho, meu irmão, pensa numa lata de sardinha, você tá doido, sabe, um colado no outro, aquela parte por cima cobrindo a gente, aquela coisa toda, mas ele super empolgado e eu também, né? A gente pegou a pista, decolamos, né, e fomos até uma parte extrema, estado de São Paulo, era o interior de São Paulo. Aí fomos até um rio, chegamos lá, olhamos, glorificamos a Deus pela natureza, aquela coisa toda. Aí entramos no avião de novo, a gente estava voltando para o aeroporto, e ele virou para mim e falou assim: David, sabe uma canção que me marca muito? Essência da Adoração. Mano, vamos cantar essa canção? Eu falei: vai, vamos, né? Só nós dois dentro do avião, pequenininho, sem instrumento, sem nada, mas, né, a gente não precisa disso para adorar a Deus. Vamos adorar, vamos, sem problema nenhum. Mano, pensa num avião pequeno, aquele manche, sabe, na sua frente, ali controlando o avião, a gente numa altura, né, bem
elevada. E aí eu começo, né? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, e olhando para um lado, e a beleza e tal. E de repente eu olho para a esquerda, onde ele estava sentado, e ele estava com os olhos fechados, cara, com as mãos levantadas e com as lágrimas descendo pelo rosto. Eu tomei um susto, cara. Mano! Assim, glória a Deus, mas... Não, entendeu? Assim, a espiritualidade foi pra... Que bênção, Papai, eu não sei pilotar um avião. E ele chorando, e com os olhos fechados, e com as mãos assim levantadas, até onde podia levantar as mãos, né? Naquela cápsula pequena. Aí eu cantei a canção tão rápida, tão rápida. Estou voltando da essência da adoração, essência és tu, essência és tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz, né? Essência és tu, Senhor Jesus, ô, amigão. Ô, amigão. Pilota o avião, amigão. Pilota o avião. Depois a gente, né? Eu ia ter mais um culto de noite, depois a gente, banda, igreja, unção, aquela coisa toda. Foi muito engraçado, cara. Ele se momento Rapaz, o quê? Aí ele se recompôs, olhou pra mim, né, sorriu um pouquinho, aí depois a gente pousou o avião e foi realmente tremendo. Mas assim, sempre amei, e Deus me abençoou ao longo da história, embora eu tenha aberto mão dos meus sonhos, né, para poder ser piloto de avião. Ele me abençoou com experiências como essa. Não foi a única, foram várias experiências boas e algumas assustadoras também, bem mais do que essa que eu contei. Eita. A gente já pegou muito aviãozinho pequenininho ali no Amazonas. Meu pai, eu e a banda, né, a gente já viajou para praticamente todas as cidades ali. 31 anos é muita coisa. Passaram uns apertos. Mas eu naquele dia eu virei pro Senhor e falei: Senhor, olha, amaria ser piloto, né? Eu gostaria muito de te honrar na aviação, mas eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te fazer sorrir. Tem uma canção que eu canto que diz que minha vida cante a ti. Cara, eu amo essa canção. Eu quero demonstrar, quero demonstrar. Eita, só porque eu falei dela, fugiu. Quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Cara, eu amo essa canção. Não é minha, é uma versão. É Casting Crowns. Conhece, né? É Casting Crowns. Uma versão de uma canção deles. Live Song, eu acho que é isso. E daí, então, cara, eu virei pra ele e falei: Deus, eu quero te fazer sorrir, eu quero te fazer alegrar, eu quero te alegrar com a minha vida, eu quero que minha vida seja um testemunho, né, daquilo que o Senhor fez, do amor que o Senhor tem, do preço que o seu filho pagou. E daí então eu falei: sou teu, faça o que quiser. Um mês depois, meu pai recebe uma ligação de uma banda. Cara, meu pai nunca tinha feito isso, nunca na vida dele, nunca tinha feito isso. Uma banda americana, eu lembro o nome dele até hoje, Larry Norman. Não sei se você conhece, cara, cabeludo, loiro, roqueiro. A banda de rock? Banda de rock cristã, evangélica. Sim. Sabe, batedor de cabeça, aquela coisa toda. E viraram para ele e falaram: ó, esse pessoal tá vindo dos Estados Unidos, a gente gostaria de saber se você faria um evento, né, num ginásio, alguma coisa assim, para aqueles que quisessem assistir. Né? Meu pai nunca tinha feito isso. Ele era bem tradicional? Papai? Não, renovado, pentecostal, mas... Ainda assim. Roqueiro bravo, um cabeludo, bate cabelo. Batendo cabeça, rock and roll, guitarra elétrica, né, a solo comendo solto. Ele é muito bom, tem coisas do Spotify, nas plataformas digitais dele. Larry Norman. Antigo, mas muito bom. E aí convidou ele para ir para... Ele falou: vamos fazer. Fez num ginásio... Né? Muita gente veio, aquela coisa toda, e eu tinha acabado de ter aquela experiência com Deus, né? Falando com ele que daria minha vida para ele, mas ainda estava naquele, sabe, Deus, que a tua vontade seja feita, tô aqui para te fazer sorrir. Mas eu gosto muito de aviação, papai. Ainda não tinha largado 100%, né? É difícil. E aí, esse homem, ele tocou, bateu cabeça e guitarra, aquela coisa toda, e eu olhava meu pai e falava: pai, eu não tô te entendendo, como é que é isso? Aí depois, do nada, ele encostou a guitarra e começou a pregar. Mano, ele trouxe uma mensagem que veio direto ao meu coração. Eu nunca imaginei que, sabe, Deus poderia usar uma pessoa como ele, né, naquela época, em função do momento que eu estava vivendo, para poder falar o meu coração do jeito que ele falou. Cara, foi assim, 100% Deus, 100% para mim, das 500, 600 pessoas que tinha lá dentro. Era um local pequeno, né? Né, assim, eu sei que Deus usou ele para falar com a minha vida. E cara,
15 minutos dentro da mensagem dele, eu já estava de joelhos, chorando, e assim, com os meus amigos do meu lado, né, de ambos os lados, sempre, né, assim, à frente da galera, né, das turminhas que a gente formava, Brasil, Inglaterra, Irlanda, eu sempre ficava à frente dessa turminha, mas foi tão forte, tão real, que eu caí de joelhos na frente deles, sem importar com eles ali, e falei, Deus, não, eu tô te ouvindo, eu tô entendendo, obrigado por ter mandado esse maluco aqui para poder falar comigo, mas chorei, fez um apelo, eu fui à frente, e dali para frente eu sentei com meu pai, eu lembro que eu sentei com ele, abri meu coração para ele, expus para ele tudo que eu tinha passado, vivido, experimentado, que era bom, que era ruim, ter dado as costas para ele muitas vezes, não ter o entendido, né, e pedir perdão pro meu pai. Ele me abraçou, me beijou e falou, ô filho, eu sempre soube que você seria pastor. Eita, já estava definido. Voltamos para casa, um mês depois, chega um pessoal de Taiwan, uma ilha pequena, Irlanda, ilha pequena, Taiwan, ilha pequena, e me convidaram para poder viajar para lá e ser professor de inglês. E a gente pegava o inglês, né, e usava ele como um chamariz para poder atrair as pessoas, ensinava o inglês, é claro, e depois convidava eles para cultos que a gente fazia. E muitos deles vinham para os nossos cultos, e tinha professor de tudo quanto é canto da Europa, né, mas que obviamente falavam inglês. Então a gente fazia a noite do Brasil, né, obviamente comigo à frente, a gente fazia a noite da Hungria, a noite da Inglaterra, a noite dos Estados Unidos, atraía as pessoas, né, mostrava um pouquinho da nossa cultura, musicalmente falando, falava de futebol, falava não sei o que e tal, e depois, Jesus neles. Bíblia neles. Bíblia neles. E muitos aceitaram a Jesus, cara, foi incrível, eu fiquei 1 ano lá, foi uma vida assim de aventuras mil, nunca tinha, sabe, deixado os meus pais dessa forma, né, 1 ano longe deles. E poxa, Taiwan é muito diferente. Eu ia falar isso agora. Muito do Brasil, da Europa. Da Irlanda, completamente diferente. Muito diferente. Mano, eu lembro a primeira vez que eu fui comer, tinha era uma empresa cristã, tinha uns 300 funcionários, aí eles dividiam, né, por horário e tal, um grupo de 100, depois outro. Aí eu cheguei lá para poder comer, mano, não tinha talher, cara. Só tinha o hashi lá. Só o hashizinho lá e aquela coisa, eu olhando para aquilo ali, eu morrendo de fome, e o pessoal olhando para mim, morrendo de rir. E eu deixei todo mundo sair, cara, porque não fazia o que com aquele negócio ali. Aí depois que todo mundo saiu, eu peguei, puxei o prato até perto da minha boca e com a mão, cara, fui levando assim. E a comida? Eu amo. Sempre gostei muito de comida, né, chinesa, oriental, chinesa, tailandesa, vietnamita, japonesa. Nossa, eu amo de paixão. Que bom. Então, nessa área, não sofreu tanto. Não sofri tanto, não. Mas eu tive que, por muito tempo, usar a mão para poder comer, porque não era uma coisa assim, né, tão natural, tão fácil de você poder encontrar. E aí, mas o legal é que depois eu voltei para a Irlanda, e eu fiquei uns 2 meses comendo só com hashi, meus pais, né, comendo com garfo e faca, e eu ali só com hashi, até acostumar de novo. Mas durante aquele período ali em Taiwan, Deus falou muito ao meu coração, né, usou a música, né, que faz parte da minha vida desde pequeno. Eu tinha 5 anos de idade, quando meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu preciso de ajuda. 5 anos, cara, 5 anos de idade. Filho, eu preciso de ajuda, porque ele era daqueles pastores que recebia todo mundo na porta, depois corria para frente, pegava o violão, começava a tocar, né, e cantar alguns corinhos juntamente com a minha mãe. Depois ele trazia a palavra, fazia o ofertório, ele orava pelas pessoas, e aí pedia a gente para tocar uma canção. Eu, 5 anos, minha irmã, 3. E então eu tocava o violão e ela cantava. Pô, imagina, cara, 5 e 3. Né? Enquanto ele corria para a porta para poder abraçar as pessoas. Né? Então, assim, a gente foi criado nesse ambiente. Tudo. Aí com a adolescência, uma banda aqui, um pouco mais lá na Irlanda tinha banda, no Brasil tinha banda, isso antes do ministério, né? Antes do chamado. Mas foram, assim, experiências que marcaram a minha vida, onde eu vi Deus realmente, sabe, falar que tinha algo a mais, né, para mim, que eu não imaginava, a mais do que ser piloto de avião, né, do que eu não imaginava. E esse período, então, esse processo que começou na casa do meu pai, depois através do Larry Norman, e 1 ano ali em Taiwan, que mudou minha vida completamente. Esse ponto aí em que o senhor estava em Taiwan, o senhor tinha mais ou menos quantos anos? Só para eu me localizar aqui melhor.
20. Ah, no início da juventude, então. Entendi. E desde ali, então, o propósito, o objetivo já estava aceso, então, no seu coração, a partir daquelas experiências. E eu vejo que o senhor tem levado o seu ministério desde o início, levantando a bandeira que é a do relacionamento e não da religião. O senhor, inclusive, já mencionou isso aqui em todos os lugares que o senhor vai, e clipes, e música, e podcast, qualquer lugar. Isso é sempre repetido, né? É algo que eu vejo que é muito importante no seu ministério. De onde vem isso? Por quê? Qual a importância? Por que não só... vou ali fim de semana, levanta a mão, dou um aleluia, ler a Bíblia 15 minutinhos ali, umas 2 vezes por semana e fechou. Por que não só isso? Mano, é diferente quando você ouve falar de uma pessoa e você passa a andar com ela, passa a caminhar com ela. Eu tinha tido essas experiências, como eu acabei de contar aqui, e aí eu recebi esse convite para ir para Taiwan, fiquei lá 1 ano, Deus falou muito ao meu coração. No final de 1 ano, o pessoal de lá virou para mim e falou assim: olha, a gente viaja o mundo todo, a gente nunca foi no Brasil. A gente gostaria muito de ir no Brasil. Você abriria portas pra gente lá? Porque além de ensinar inglês, aquela coisa toda, eles usavam muito a música também. Poxa, um coral, cara, uma coisa assim, fenomenal. Banda, tudo, sabe, prateleira de cima. Aí eles falaram comigo assim: olha, tem algumas igrejas chinesas no Brasil que a gente vai conhecer, mas a gente gostaria de conhecer algumas brasileiras também. Você abre portas? Eu falei, poxa, seria uma alegria. Uma das primeiras igrejas que eu levei eles foi na Lagoinha. Eu conheço a Lagoinha. É mesmo? Eu conheço a Lagoinha. O André, a Ana. Pastor Márcio. Poxa, eles eram adolescentes quando eu conheci o meu relacionamento com a Lagoinha. Mariana, eu acho que não tinha nem nascido, senão era uma criancinha pequenininha. Aí eu levei eles na Lagoinha, levei eles em Brasília, na Casa da Bênção, levei eles em alguns lugares diferentes. Aí fomos numas igrejas chinesas também. No último dia, cara, do evento, eu tava certo no meu coração. Eu ia voltar pra Taiwan, eu tava amando o que eu tava fazendo, amando. Uma aventura, tinha minha moto, sempre gostei de moto, de evangelismo, música, gente do mundo inteiro, né, vindo para poder passar um período, para poder falar de Jesus usando o inglês. Cara, foi fantástico, sobrenatural. No último dia, estava pronto, né, para poder voltar para Irlanda, abraçar meus pais e depois voltar para Taiwan. Um casal de americanos chegou através de um amigo nosso em comum e falou assim: olha, nós estamos indo para Cuiabá, a gente vai ficar 2 semanas lá, mas a gente, nós perdemos o nosso intérprete. Perder assim, entre aspas. Ele tinha, né, deixado a esposa por muitos anos, estava voltando para a esposa, então não poderia, né, estar com o Dan e a Marte Duque nessa viagem. E aí eles viraram e falaram: você não viria e ficaria com a gente? Não, nós vimos o seu trabalho com os chineses, você obviamente interpreta, fala as 2 línguas, você não ajudaria a gente não? Eu falei, 21 anos, né, 22 anos, novo de tudo. Poxa, 2 semanas, não vai fazer muita diferença. Mano, fez a diferença total. Positiva, sem sombra de dúvida. Mudou minha vida, mudou meu conceito, mudou tudo que eu entendi a respeito de Deus. Foram 2 semanas onde, sabe, eu conheci a Deus de uma forma que eu não o conhecia antes. Sabe, eles né, tinham me visto tocar violão, cantar, né, aquela coisa toda, e viraram para falar assim: poxa, sabe, a gente quer mais do que ouvir falar de Deus. A gente quer experimentar Ele. Isso pra gente é mais importante do que qualquer outra coisa. Se Ele vier, a gente abre espaço para Ele fazer o que Ele quiser. Se a gente tiver que cantar, a gente canta. Se não tiver que cantar, a gente não canta. Se tiver que pregar, a gente prega. Se não tiver que pregar, a gente não prega. O que a gente deseja é que Ele venha e tenha liberdade para fazer o que Ele quiser, né, em nós, através de nós. A gente quer que as pessoas sejam tocadas por Ele, não apenas ouçam falar dEle. E para mim tudo aquilo ali era muito estranho, muito louco. Eu nunca tinha ouvido nesse tipo de linguajar. Somos apaixonados por sua presença. É uma coisa você saber que Ele está aqui, né? A onipresença de Deus é muito clara e específica, né? Na palavra, em sua palavra. Né? A gente sabe que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é uma coisa você saber que Ele está em todos os lugares, é outra coisa você sentir a presença manifesta dEle, a presença que transforma, que faz a diferença, que invade o seu ser e sabe? E aí cara, foram 2 semanas onde eu assim, boca aberta o tempo todo. E o que mais me impressionou a respeito deles, primeiro que eu não entendia muito a respeito do que eles queriam, né? Mas aí eles faziam justamente isso. A gente começava
né, eu conheci algumas canções, né, em português, então vamos fazer algumas canções de louvor, depois vamos fazer algumas canções de adoração, mas eu não quero que você, ele falando comigo, né, me instruindo, eu não quero que você pare entre uma canção e outra e simplesmente fale alguma coisa. Pô, agora vamos cantar essa canção. Não, agora vamos cantar essa outra canção. Não, eu quero que você flua entre uma canção e outra. Eu quero que você entenda que o que você está fazendo para exaltar aquele que está sentado no trono. Você não está fazendo o que você está fazendo para que as pessoas possam te admirar em função do talento que você tem. É para ele, porque dele por ele, é porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Então, sabe, esse tipo de coisa eu falei, tá bom, eu não sei muito fazer o que você está falando, mas vamos que vamos. Bora. Vamos lá cima. E o primeiro dia foi assim, né? Aí, adoração. Ele virou para mim e falou assim: adoração, mano, canta uma canção que o pessoal conhece para poder direcionar o pessoal, né, onde a gente gostaria de chegar. Depois deixa fluir. Deixa fluir. Cara, espontaneidade. Seja espontâneo. Canta aquilo que está no teu coração. Eu te garanto que pessoas vão se identificar com o seu coração e vão começar a cantar também. Foi ali que começou, na minha vida, né, o tal do espontâneo. Muita gente me conhece pelo espontâneo. Né? Então, deixa fluir. Para mim foi esquisito, foi estranho. O pessoal que estava na igreja foi estranho. Mas meu amigo, o casal de pastores, Dan e Martin Duke, eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam a presença de Deus, sabiam como chegar lá e também entendiam que se nós chegássemos lá com eles, nossas vidas seriam impactadas pela presença de Deus. Então foi uma escola. Né? Essas 2 semanas foram uma escola e a cada dia que passava, cara, os cultos se tornavam cada vez mais loucos. Sabe, assim... Os céus iam abrindo, a glória de Deus ia vindo, pessoas eram carregadas de volta para suas casas. Eu nunca tinha visto isso. Aí começou a falar sobre unção que despedaça jugo, unção que faz toda a diferença na vida de um cristão. Uns são, outros não. Ô, papai! Sabe, coisas acontecendo assim diante dos meus olhos. E eu falei, meu pai, eu quero isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. Saber dele é uma coisa... Experimentar ele é outra. Cara, não tem... Faltam palavras para você poder, né, tentar expressar o que é a presença manifesta de Deus, o que é a glória de Deus, o que é o Espírito Santo tendo liberdade para agir na vida das pessoas. Porque se tem alguém que conhece a vida das pessoas, é o Espírito Santo. Me ajuda aí, não é verdade? Que conhece a vida das pessoas é o Espírito Santo, a liberdade que eles davam. Eu falei ainda, porque uma coisa que me impressionava é que eles não viviam aquilo, eles não viviam aquilo somente no altar. A casa onde nós ficamos hospedados por 2 semanas, né? Mano, eu passava na frente do quarto do Dan Duke, no caso, ou ele estava lendo a Bíblia, isso durante o dia, assim, tinha culto de manhã, tinha culto à noite, a gente ia para uma igreja, aí para outra igreja, né? Culto o tempo todo, cansado. Eu nunca tinha 2 semanas de culto. E entre um culto e outro, mano, ele estava lá, sabe, e lendo a palavra de Deus, e ajoelhado, orando, e antes da gente ir para a igreja, a gente colocava uma fita de adoração, né? Naquela época era fita cassete. Hoje eu perguntei um rapaz jovem se ele sabia que era fita cassete. Ele falou, fita cassete? Nunca ouvi falar disso. E a gente colocava as nossas fitinhas cassete lá, sabe, de outros cantores, naquela época, Integrity, né? Hosanna Music, né? Estava muito popular, em alta, aquela coisa toda, então a gente colocava aquilo ali e adorava 1 hora. Eu não sabia o que era isso, cara. Ele falou, não, antes da gente subir no altar, nós vamos oferecer para o Pai, né? Antes da gente oferecer para a igreja alguma coisa, a gente vai oferecer nosso coração para o Pai. Oh. Aí a gente entrava lá e ele levantava as mãos e joelhava e chorava, e eu só olhando aquilo ali, falando, meu Deus, que loucura. Mas o retorno foi tão... assim, sobrenatural, sabe? Para mim, pessoalmente, o que eu vi, o que eu senti naqueles dias, eu falei, puxa, é o que eu preciso, é o que eu quero. Sabe, de novo, saber que ele está presente é uma coisa, mas conseguir reconhecer sua presença manifesta e usufruir disso, meu irmão. Aí eu voltei para Belo Horizonte né, a gente começou a ter... experiências assim, em lugares, né? Poxa, as portas começaram a abrir. Eles me perguntaram se eu queria trabalhar com eles. Aí eu fiquei 8 anos trabalhando com eles no Brasil e a gente rodou o Brasil inteiro. Meu amigo, eu não sei quantas horas a gente tem aqui, mas cada experiência, sabe, em lugares onde nós íamos, a gente estava em
Várzea Grande, se eu não me engano. Aí uma cidade encostada com Cuiabá, no Mato Grosso. De um lado da ponte, de um lado do Rio, é Várzea Grande, do outro lado é Cuiabá. Aí nós fomos convidados para ministrar numa igreja e o pastor não estava. Não sei, o pastor não estava. Nos disseram que o culto começava às 19h30. Nós chegamos às 19h20, né? Aí fomos recebidos por um diácono e ele virou pra gente e estava possesso. Pensa num diácono possesso. E não era pelo Espírito, não. Misericórdia. Tava bravo. Porque o culto começava às 19h. Só que nos informaram que era 19h30. E nós chegamos às 19h20, né? Pra poder, era só um violão, aquela coisa toda e tal. Aí ele virou pra gente e falou assim, ó, o culto começa às 19h e termina às 21h. Vocês têm né, 1h e pouquinho para vocês fazerem tudo que vocês têm que fazer. 21 horas, eu preciso que vocês me entreguem a palavra. Poxa, aí eu tive que interpretar isso pro Dan, né? Eu virei pra ele e falei assim, amigão, e aí, o que a gente faz? Aí ele virou pra mim e falou assim, David, a gente vai fazer o que nós somos chamados, nós vamos arrebatar o coração do Pai. A gente vai atrair a presença dele. O mais, ele fará. Se quiser terminar 21, termina. Se não, aí então, eu virei para ele e falei, quanto tempo você quer que eu faça? Porque eu sempre abria com louvor e adoração, sempre. Ele nunca, sabe, apenas chegava, pregava, trazia uma palavra e pensa num homem sábio, inteligente, conhecedor da palavra, que tem conteúdo, que pode, assim, sabe, deixar qualquer um boquiaberto. Mas ele virava para mim e falava assim, cara, eu não vou subir enquanto ele não vier. Enquanto ele não vier, eu não subo. Então, é comigo, né? Uma canção, 2, 3 de louvor, depois entrava na adoração. Aí, 21 horas, mano, céus abertos, glória de Deus, tocando, pessoas chorando, prostradas ao chão, uma igreja batista renovada. Falando em línguas, sendo batizadas, aquela coisa toda. Aí, 21 horas, eu olho para ele, ele olha para mim, pega o microfone e diz o seguinte, olha, gente, nos perdoem. Primeiro que nos informaram, né, o horário errado do culto, e o nosso irmão querido diácono ali disse que a gente teria que terminar às 21 horas. Mas eu não sei, ele está aqui, está movendo. Acho que nessa altura o diácono já estava chorando também, com as mãos levantadas, não sei. Eu acho que ele virou pro Dan e falou, vai. Mano, 00:30. Meu Deus. Nós saímos da igreja para poder comer alguma coisa e o pessoal estava lá, sabe, rodopiando, chorando, gritando. 00:30, cara. A gente começou às 19h30, 00:30. A grande maioria das pessoas não tinha ido embora. Eu lembro de uma outra experiência que a gente... Eu vou cantando e vou lembrando. Uma outra experiência que a gente teve. Eu estava ministrando numa igreja, se não me engano, presbiteriana renovada ou batista renovada também. Agora já no Distrito Federal. E cara, o Dan, ele sempre foi assim, muito solto, muito entregue. Se ele sentir a presença de Deus, mano, ele não quer nem saber. Ele deita na plataforma, sabe? Ou de costas, né, para o chão, com as mãos levantadas, ou prostrado, né, com o rosto em terra. E não quer nem saber. E a gente estava nessa igreja, embora ela fosse renovada, ainda tinha aquele lance, sabe, dos pastores e diáconos e presbíteros, todos sentados no altar ali ao redor. Algumas igrejas ainda praticam isso hoje, né? E estavam todos eles lá. E aí, a presença de Deus, tinha muito jovem na igreja. Muitos jovens começaram a ir nos lugares onde a gente estava, e naquela época não tinha internet, não tinha, sabe, o meio de comunicação era rádio, né, e olha lá a televisão, muito difícil, mas era rádio. Mas, cara, onde a gente estava era impressionante a quantidade de jovens que vinham, né, que descobriam que nós estaríamos e vinham atrás em função da fome e sede, né, não em função das canções ou algo parecido. E aí a presença de Deus veio, e pessoas sendo tocadas, e os jovens sendo batizados no Espírito Santo, e eu com os olhos fechados e adorando a Deus, e, sabe, não estava cantando uma canção, alguma coisa espontânea. De repente, tô assim bem pertinho do microfone, eu sinto quando o microfone bate no meu nariz. Eu tomo um susto, eu abro os olhos assim, aí tinha um diácono na minha frente, 400, 500 pessoas na igreja, não sei. Aí tinha um diácono na minha frente, ele virou e falou assim, você não acha que tá na hora de parar com essa palhaçada, não? Como é que é? Eu tenho experiência, cada experiência, meu amigo. Meu Deus. Você não acha que tá na hora...
aquela loucura acontecendo, Sim. né? Acredito que a igreja não estava acostumada com esse tipo de mover, né? Liberdade dada ao Espírito Santo. Aí eu tomei um choque assim, aí eu pensei, poxa, né, eu vou recorrer ao Dan, né? Tá Sim. sobre mim, autoridade, aquela coisa toda. Aí eu comecei a procurar por ele, olhei para trás assim, ele estava deitado no chão, com as mãos levantadas, chorando e rindo e chorando. E as pessoas, os pastores, olhando para ele assim, sabe? Tipo, que isso? Que loucura, manifestação E ele é nem essa, ia meu? rir. Que loucura é isso? É essa? E aí eu olhei para ele e vi que eu não ia poder recorrer a ele, né? Aí eu falei, Espírito Naquele Santo, momento, me não. ajuda aí, não é possível. Não é palhaçado o que está acontecendo, você está morrendo aqui. Aí o Espírito Santo me encheu de autoridade, eu virei para ele, né? Com toda educação, longe do microfone e tal. Eu falei, ô querido, não é palhaçada. Dá uma olhada ao seu redor, você acha que é homem que está fazendo isso? Não tem ninguém fazendo nada, eu estou cantando, né, uma canção que ninguém conhece, uma canção livre, espontânea, que está vindo do meu coração, né, meu líder está ali no chão, não está pondo as mãos em ninguém, não tem ninguém fazendo nada. Ele saiu bravo e foi lá para o fundo da igreja. Aí depois, eu nem lembro se o Dan pregou ou não, eu só sei que cara, foi céus na terra, foi loucura. Aí no final do culto, eu estava lá conversando com o Dan, explicando para ele um pouquinho do que aconteceu, né, conversando com alguns jovens, aquela coisa toda. Aí me chamaram. O diácono Mor chegou para mim, tocou no meu ombro assim e falou, nós gostaríamos de falar com você. Eu falei, ô papai, Maranata. Maranata, papai, agora não. Me leva, Senhor. Já tá levando os cabelos. Me leva de uma vez. E aí, então, ele virou para mim e falou assim, lá, nós estamos ali. Aí eu olhei lá no fundo da igreja e tinha uns 20, num círculo, assim, todos olhando para mim. Sabe, com os braços cruzados. E, tipo assim, bem, nós precisamos conversar com você. Olhei pro Dan, o Dan falou, rapaz, você fala português, vai lá, qualquer coisa. Aí ele ficou pra trás. Você fala português, você vai lá, filho, qualquer coisa você me chama Espertinho. aqui. Eu fui lá, cheguei lá, né, me coloquei entre os 20 anciãos, os 20 diáconos. Aí o diácono Mor, né, o responsável pelos demais, chegou para mim, olhou nos meus olhos, olhou ao redor da igreja assim e falou, não, nós aprovamos o que aconteceu aqui hoje. Eita. Eu tremendo nas bases. Vai tomar uma surra? Não. Nós aprovamos, só queria te falar, pedir perdão pelo que aconteceu, a gente viu, mas nós aprovamos o que aconteceu aqui hoje. A gente percebe que realmente alguma coisa de diferente aconteceu nesse lugar hoje. Então, assim, foi com experiências como essas, olhando para esse casal por 8 anos, que eu descobri que havia uma diferença muito grande entre você ir para a igreja 2, 3 vezes por semana, cantar algumas canções, ouvir uma pregação, voltar para casa, às vezes ser mudado por isso, às vezes não, né, dependendo da sua fome, da sua sede, da sua reação, né, ao ensinamento que você havia recebido. E eu descobri, cara, eu não quero isso 2, 3 dias por semana, eu quero isso todo dia. É a diferença, sabe, da religião pro relacionamento. Religião, você vive 1, 2, 3 vezes, né? Você vai lá, né? Independentemente de qual religião você serve ou pratica, né? Você vai lá, você faz seu sacrifício, paga seu preço, aquela coisa toda, volta para casa e acha que tá tudo bem, né? Cara, relacionamento é diferente. Você acorda falando com ele, você passa o dia, né, conversando com ele, e antes de dormir você agradece ele por tudo que aconteceu. Então, sim, ele faz parte da sua vida, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mano, é outra coisa, é outra vida, é outro conhecimento, é outro direcionamento. E vendo, experimentando, vendo e, poxa, o que eu tenho de experiência, meu pai, 31 anos, é muita coisa. Cara, aquilo foi despertando uma fome e sede em mim. Outra coisa, como eu falei, os jovens vinham de tudo quanto é canto, tudo quanto é denominação, quando eles descobriam que o cartaz, muitas vezes a única coisa que tinha era o cartaz, nem a rádio, né, anunciava, mas eles alguma coisa despertava neles, e não era o talento do David, não era o fato de ter um missionário americano de fora, era a liberdade que a gente dava ao Espírito. Para nós, para mim, ainda hoje, sabe, a coisa mais importante que existe na minha vida é o Espírito Santo. Sabe, a liberdade, eu não aguento. Às vezes eu sou chamado para ministrar louvor e às vezes eu sou chamado para ministrar louvor e pregar. Então, recentemente eu passei por experiências onde eu ouvi pastores renomados, assim, sabe,
falando sobre o Espírito Santo como uma propriedade, uma coisa assim. Sabe quando você fala sobre ele, ele vem, a atmosfera muda, você sabe que o lugar, né, o momento é propício para que ele faça a loucura acontecer. E do nada, o pessoal, né, corta, sabe, aquele momento como Desliga. se... Tipo assim, eu estava numa igreja, o pastor falou, mano, o que é isso? Que mensagem sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, liberdade tem que ser dada ao Espírito Santo, precisamos dele na nossa vida, ele nos conduz a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e falando, a atmosfera, sabe, mudando, céus abrindo. E eu olhando assim, falei, poxa, isso aí, nossa, é hoje, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, tava, né, no louvor. Vai ser lindo. Aí na hora que eu achei que ele ia, tipo assim, pular em cima da igreja, né? Obviamente cheio do Espírito Santo, ele virou e convidou um músico que tinha sido convidado para poder fazer uma participação especial. Hello, me ajuda aí. Não era momento para isso. Sabe, glória a Deus pelo rapaz, pelo talento dele, aquela coisa toda. Infelizmente, ele não soube se apropriar ao momento ali. Quebrou o clima. Cara, quebrou o clima completamente. Eu comecei a olhar assim, as pessoas, tipo assim, o que está acontecendo? Eu estava pronto, né? A pessoa falando, eu estava pronta para ser tocada por ele, eu estava pronta para ser chamada à frente, alguém pôs as mãos sobre a minha vida, né? E ser transformada por ele. Cara, o cara foi lá, tocou uma música qualquer, quebrou o clima completamente. É porque o louvor, ele direciona, né? E o rapaz trocou a direção ali, o pessoal distraiu, o Espírito Santo não chega no coração distraído, né? Mas eu culpo um pouco também o pastor. Eu conheço muito, amo de paixão, mas Sim. faltou uma sensibilidade, Um discernimento, um né? discernimento do que deveria ter sido feito naquele momento, do que papai estava pedindo para que acontecesse. De novo, a atmosfera estava eletrizada, sabe? A igreja estava... A igreja ficaria ali até 3, 4 horas da manhã, se necessário fosse, em função daquela mensagem que tinha vindo do coração do pai e entregue. O rapaz veio, trocou, né, tocou a canção, não culpo nem ele não, de maneira alguma. Uhum. Acho que ele não entendeu o momento, né? Infelizmente, tem músico, tem adorador. Né? Ele não entendeu o momento, mas aí depois, não sei, eu acho que foi ofertório, não sei o que, Deus abençoe, até semana que vem. A palavra de Deus nos ensina a não entristecer o Espírito de Deus, né? Não magoar o Espírito Santo. E a gente vai nesses lugares hoje onde como é que eu posso falar aqui? Onde fugiu a palavra aqui, onde, né, outras coisas são mais importantes, né, do que você dar liberdade ao Espírito Santo. Gente, eu estou buscando a palavra aqui, mas não estou achando. Lembra inglês? Não, também não. Enfim. Ai, lascou. Em função disso que eu vivi com os Duques por 8 anos, eu comecei a estudar bastante sobre avivamento, moveres, né, como Deus usava as pessoas. E, poxa, tem tanto livro, tanto, sabe, material maravilhoso de coisas que aconteceram no passado quando as pessoas abriam o coração e davam liberdade para o Espírito Santo agir, sabe? Salvação, milagre, cura, libertação, né? O alcance social das pessoas. Eu sempre ministrei muito a respeito disso. Em 1904, né? Um avivamento que eu amo, né, onde Deus usou 6 jovens, né, Evan Roberts, mas, né, mais 5 jovens ali, a mais nova tinha 16 anos de idade, cara, e a coisa... Poxa, se na minha época tinha cartaz, rádio e mal TV, na época dele não tinha absolutamente nada, 1904, imagina. Mano, aonde eles chegavam, eles carregavam uma glória de Deus, uma presença de Deus, que aonde eles chegavam, a cidade onde eles chegavam, a cidade praticamente parava para poder ouvir o que eles tinham a dizer. E às vezes eu estudei muito a respeito da vida dele. Eu lembro de uma vez onde ele chegou numa igreja, a igreja estava tão cheia que ele teve que entrar, subir nos ombros das pessoas, Uau, lá do fundo da igreja, para poder chegar, né, na plataforma, para poder entregar o que Deus tinha dado para ele. Mas a fome e a sede era tão grande. Agora, uma das coisas que mais mexe comigo é que eles chegavam, ocupavam seus lugares na frente da igreja, a igreja lotada, mesmo número de pessoas dentro, do lado de fora, as cidades paravam. Isso no país de Gales. Eles sentavam nos bancos, o pastor virava para ele e dizia, olha, fica à vontade, a casa é tua,
né? Faz aquilo que tiver no teu coração. Cara, Cris, ele não levantava da cadeira enquanto ele não recebia uma orientação do Espírito Santo para poder levantar. Ele sabia que em si mesmo ele não tinha o suficiente, era conhecedor, era pregador, tinha tido experiências maravilhosas, tinha testemunhos 1000 que ele poderia contar. Mas ele sabia que ele não era suficiente para aquilo que as pessoas precisavam. A dependência dele do Espírito Santo era algo fantástico. Ele não tinha coragem de levantar se não fosse para o Espírito Santo agir. Isso depois do pastor virar para ele e falar assim, tá contigo. Entendeu? Tá contigo. Aí ele às vezes, ele né, buscando ali do Espírito Santo, o Espírito Santo virava para ele e falava, papai quer ser adorado. Aí ele pegava a equipe, parte da equipe, as meninas que andavam com ele, né, e falava, adora a Deus. Sobe lá em cima e adora a Deus. Aí começavam a adorar, os céus abriam, a glória de Deus descia, não acontecia mais nada. Outras vezes o Espírito Santo virava e falava, intercessão. Intercedam. Alguma coisa tem que romper, alguma coisa tem que quebrar, os céus precisam abrir. Aí ele mandava parte da equipe dele, que era responsável pela intercessão, subia, os céus abriam, a glória de Deus descia, a gente era salva, pessoas eram libertas, curadas. De vez em quando era né, palavra, não, palavra, só palavra. Hoje você vai trazer uma palavra e o Espírito Santo vai fazer, né, o que tem que fazer. Subia, pregava, céus abertos, Espírito Santo movia, salvação. Às vezes eram os três, tinham louvor, adoração, intercessão e palavra. Às vezes o Espírito Santo dizia, não, hoje vocês podem ficar aí. Sabe o que é um pastor chegar numa igreja convidado para poder ministrar? Tem gente a rodo dentro da igreja, o mesmo número, um número maior do lado de fora, e ele virar e falar assim, Espírito Santo me deu liberdade, eu não posso fazer nada. A princípio, obviamente, o pessoal, tipo assim, uai, estranhava, né? Viemos aqui para te ver, meu amigo. Viemos aqui para te ouvir. Imagina o pastor, ô meu irmão. Eu sei que você é assim com o Espírito Santo, mas olha ao seu redor, filho. Fala para ele te liberar aí. Pede ele para te liberar, porque você tá me envergonhando na minha igreja, na minha cidade. Mano, ele não. E eles não pregavam, não oravam. Nada. Não cantavam. Nada. É muita ousadia também, né? É muita intimidade. Muita intimidade. Cara, é muito relacionamento, entendeu? Muito. A ponto de eles nem ligarem pro que o pastor da igreja pensa, o pessoal pensa. O Espírito Santo não mandou, então aí, pronto. Passava 10, 15 minutos, o pessoal começava a entender. Falou, não, peraí. Não é por causa deles. Olha só, casa cheia, lotada. É por causa dele. Aí um começava a glorificar aqui, outro começava a dar glória a Deus do outro lado e glorificar a glória a Deus, a mesma coisa, né? Dar um aleluia, adorar, levantar as mãos, começar a chorar. Mano, céus abriam, a glória de Deus era manifesta, pessoas eram salvas, pessoas eram libertas, sem eles saírem dos bancos. Uau. Ô Cris, eu vivo em função disso, cara. Eu preciso disso. Sabe, eu amo a tecnologia, sabe, né? Hoje a gente tem, né, até para abrir culto, o countdown, né? 5 minutos, tá? Sem problema, aquela coisa. Eu amo, cara. Mas, poxa, se a gente convidar ele para vir, ele vem. E você convidar o Espírito Santo para vir, representando aquele que está à destra do Pai, né? Com o poder que ele possui. A gente está falando daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Não tem qualquer espírito, né? Trindade, Deus. Ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Convidar ele para vir e não dar liberdade para ele agir. Para mim é loucura. Diga o que quiser, fale o que quiser. Né? Eu falei ainda há pouco que eu acredito nisso, eu tenho ministrado isso pelo Brasil afora, que a gente está às margens do maior avivamento que o Brasil já viu, porque eu acredito, sabe, viajando pela nação, eu tenho me deparado com várias situações, encontrado muita gente que tem esse coração, sabe, o Gustavo Soares publicou um vídeo recentemente no Instagram dele, antes dele publicar, ele mandou para mim e falou, David, olha, o marido da Nívia, né, Nívia Soares, a gente sempre foi muito amigo. Ele mandou um vídeo para mim, cara, se eu não me engano, são, sei lá, 10, 15, 20 minutos, onde a gente abre o culto, sabe? Eu tô apenas falando de experiências que a gente tinha, né? Onde a gente abre o culto e não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. O Gustavo tava tocando o teclado, fazendo um som suave, cara, suave. 3, 4 notas. O pessoal brinca muito sobre o worship hoje, né? Mano, era o que a gente fazia há 20 anos atrás. 3, 4 notas. Por quê? Porque a gente entendia, mano. A gente não conseguia fazer mais? Não, claro que sim. Mas não era a gente.
a gente estava ali vivendo o momento com fome, com sede. Ele estava reagindo, né, àquela expectativa que havia nos nossos corações. Eu lembro que era na Lagoinha, estava tomado de jovens. Cara, eu não consegui fazer nada, ajoelhei. Né? E depois a Nívia ajoelhou do meu lado, ela estava lá, o Judson de Oliveira estava lá, pô, a gente era todo jovem. Cara, chorando, e a presença de Deus, aí depois deu uma tomada assim, né? O vídeo passou por cima dos jovens, ninguém tinha falado nada. De joelhos, chorando, sendo tocados por Deus. Se tem alguém que conhece o nosso coração e conhece o coração de Deus, é o Espírito Santo. De novo, você convidar ele para agir e não dar liberdade para ele. Você convidar ele para vir e não dar liberdade para ele agir, eu acho loucura. Ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo. Me passaram uma estatística, não sei quanto tempo a gente está. Estou só falando. Estamos à disposição aqui. Você fez uma pergunta até agora. Nós estamos à disposição, eu só quero receber. Né, me passaram uma estatística recentemente de que 80% dos nossos jovens hoje que vão para a faculdade desviam. Ô Cris, cara, meu coração partiu, mano. Quando eu vi isso aí, meu coração partiu. Porque nós temos os templos mais lindos, temos os pregadores mais... Eu já viajei o mundo, cara. O Brasil é um país abençoado. Especialmente no que diz respeito à comida. Ô, papai, me levaram uma churrascaria hoje. Ei! Benção demais. Mas igrejas incríveis, né? Aqui em Goiânia, puxa vida, eu amo vir para essa cidade porque é impressionante o que Deus tem feito aqui nesse lugar. É incrível. Né? Igrejas lindas, tecnologia maravilhosa, pregadores incríveis, artistas, ministros, né? Assim, pessoas talentosas, cheias do Espírito Santo. E eu vi uma estatística dessa. Mesmo com tudo isso que nós temos no Brasil, 80% dos nossos jovens que pulam, que dançam, sabe, que participam dos nossos cultos quando vão para a faculdade, nós sabemos muito bem como são as faculdades, né, no Brasil hoje, infelizmente. Quando vão para as faculdades, acabam desviando. Tá faltando alguma coisa. Igreja tem, né, parede preta tem. Eu amo, eu particularmente amo. Tem muita gente que eu sei que não gosta, mas Sim. ado. Cada um no seu quadrado. Eu amo. Sabe, eu acho que quando abaixa as luzes ali, aquela coisa toda... Um ambiente confortável, né? Um ambiente confortável, gostoso, né, envolvente, enfim, né, posicionamento meu e acho que do Cris também. Sim. Para você que não gosta, continua, né, adorando onde você acostuma adorar. O importante é adorar. O importante é adorar. E não julgar, não julgueis para não ser julgados. Né? Tem muita gente que a internet hoje é um campo minado, né? Você tá louco. Sem querer abrir um parênteses muito grande, mas postamos um corte aqui comentando sobre essa questão da parede preta. Meu Deus. Não, é impressionante. Meu Deus. Como se importasse, né? Importa tão pouco. Cara... Importa tão pouco. Como se isso fosse fazer diferença. Tão pouco. No céu a gente vai tudo concordar, né? Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo irmão, todo mundo... Sem discussão. Mas, igual eu estava falando, né? As melhores igrejas mais incríveis, pastores... Glória a Deus pelos 20%. Glória a Deus pelos 20% que conseguem ir para uma faculdade, né, cheios de Deus e não serem expostos a toda sorte de liberdade e loucura que enche e invade a cabeça dos jovens e continuar firme e forte. Não, peraí, não quero nada disso que vocês estão oferecendo, porque eu tenho algo que é maior, melhor, mais incrível, mais poderoso, que é aquele que deu a sua vida por mim, hoje está sentado à destra do Pai, divulgando a minha causa, né? Glória a Deus por esses 20%. Mas é triste, cara, é muito triste você ouvir que 80% dos jovens, por quê? Com tudo que nós temos, olha a tecnologia, olha essas câmeras aqui. Gente, se vocês pudessem ver aqui, nem Salomão em toda a sua glória tinha umas câmeras assim. Não tinha não. Nem assim, nem de qualquer outro jeito. A gente é muito abençoado, né, pastor? Realmente. Abençoados demais. Então, o que está faltando? Na minha humilde concepção, não sou detentor de né, exclusivista da verdade. Está faltando a liberdade ao Espírito. Está faltando a liberdade ao Espírito. A gente não é transformado de canção em canção. A gente não é transformado de oração em oração.
A gente não é transformado de pregação em pregação. Essas coisas são extremamente importantes e cada qual em seu devido lugar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a gente é transformado de glória em glória. E a glória quem traz é o Espírito. Precisamos da glória. Quando a gente convida ele para vir, eu oro para que Deus levante, sabe, pastores sensíveis. Não somente às necessidades do povo, que é muito importante, mas ao coração do Pai. E o Pai, além de desejar ensinar, equipar, e como temos homens, né, assim, incríveis no Brasil que podem fazer isso e fazem com propriedade, às vezes ele quer tocar, às vezes ele quer abraçar, às vezes ele quer batizar. Sabe, você tem que ser sensível. Cara, me chama de velha guarda, me chama do que se quiser, cara, mas eu já estive em ambos os lugares. Sabe, um lugar onde o Espírito Santo teve liberdade para agir, e um lugar onde o Espírito Santo foi convidado, deram um lugarzinho para ele no altar, falaram assim, senta ali, fica à vontade entre nós. Não faz bagunça. Não faz bagunça aqui não, que nós temos, né, nosso jeito de ser. Eu não sei, antigamente a gente cantava aquela canção, não sei se você lembra dela, Nosso Deus, Pai soberano. Entendeu? Para quem não lembra, né? Nosso Deus é soberano, mas em muitos lugares ele passa beirando, porque, cara, é uma loucura você convidar o autor da vida, aquele que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo, aquele que pode mudar as suas circunstâncias, transformar o seu ser, trazer um milagre para o seu relacionamento, para dentro da sua casa, salvar, alcançar os seus filhos, e você não dá liberdade para ele, cara. É bizarro, né? É um absurdo. Eu acho uma loucura. De novo, tem muita gente que não conhece, nunca passou, nunca experimentou. 20 anos atrás, os pais chegavam para mim, dos jovens que me acompanhavam, e acompanhavam o Cirilo, e acompanhavam o Júdice, e acompanhavam, né, assim, não era tipo assim, poxa, a gente quer adorar, a gente quer adorar. E a gente sabe que onde, né, estiverem esses homens, e muitos outros, veio depois Ana Paula, Nívia, eu tô falando de Belo Horizonte, que é onde eu moro, e o relacionamento Sim. que eu tenho maior sempre foi com eles, né? A reclamação dos pais antigamente era, David, eu não sei o que fazer, cara, porque os meus filhos só querem saber de ler Bíblia. Meus filhos só querem saber de adorar. Meus filhos chegam em casa, pegam um violão, vão para a esquina e começam a adorar a Deus. Cara, essa era a reclamação dos pais há 20 anos atrás. Hoje em dia eles falam, poxa, eu não sei o que fazer. Embora a internet seja um lugar maravilhoso, tem muita coisa boa na internet, e o alcance da internet é fantástico, né? Você conta o seu testemunho aqui, só Deus sabe quem vai ouvir do outro lado. Mas tem muita coisa ruim também, né? Tem muita coisa ruim, muita coisa que tira a atenção dos jovens hoje de andar com Cristo, de ter um relacionamento com Ele, vêm para a igreja, pulam, dançam, vivem as emoções, mas não tem um relacionamento que é esse de viver com Ele, né, dia após dia, ser sensível, confiar seus caminhos ao Senhor para que o mais Ele possa fazer. Então, assim, foi depois de todo esse tempo, eu experimentei os dois lados, sabe? Eu vi que o lado da intimidade, do lado do relacionamento, do lado onde você, tipo assim, Deus, obrigado pelas canções, né? Mas eu quero fazer o que está no teu coração. Até hoje, pessoas me convidam e me convidam com aquela expectativa, né? Eu estou falando de mim, né? Do que eu vivo. Pô, a gente tem as canções que nos marcaram, aquela coisa toda 20 anos atrás, e eu glorifico a Deus por aqueles momentos, mas eu não estou aqui em função de nostalgia, eu estou, né, assim, com 31 anos de ministério, em função de continuar experimentando o coração de Deus para os dias de hoje. Então, é até engraçado que, né, a gente faz aquilo que está no nosso coração, às vezes muito instrumental, às vezes muita adoração, às vezes louvor e adoração, mensagem, às vezes não. E o pastor no final do culto chega para mim, me dá um abraço e fala, cara, poxa, olha, glória a Deus pela sua vida, foi tremendo o que o Espírito Santo fez aqui hoje através de vocês, mas canta Águas Profundas. E no final do culto não tem problema. Tá tudo bem. No final do culto o Espírito Santo já agiu. Já agiu, já fez, já moveu. Eu faço apelo em praticamente todos os lugares onde eu vou. Então houve salvação, houve libertação. Aí no final do culto. Mas eu acho engraçado, sabe? Sim. Que mesmo depois de tudo que aconteceu... E eu não julgo, porque eu provavelmente, no lugar desse pastor, iria pedir o mesmo, porque a gente...
Eu A não gente importo. gosta dessa nostalgia, né? Não. Por que será? De novo, eu não importo Sim. no final do culto. A gente só não pode limitar o agir do Espírito Santo inteiro Condicionar. nisso. Tipo assim, não, eu vou trazer o David, eu vou trazer o Thiago É pra Godoy, cantar eu vou essa, pra essa, cantar essa. essa. Não, peraí, gente, não é assim não. Né, isso aí é um show, você quer um show, você não quer um culto, você quer um show. Exatamente. Né? E eu não vivo em função disso. De novo, cara, o fato dele me usar na música, eu sempre amei a música e tal, mas a minha paixão sempre foi a aviação. Então, assim, eu estou aqui, né, porque ele abriu as portas e 31 anos depois eu continuo recebendo convites para ir. Mas quando eu chego num local, o meu desejo é céus abertos. E a minha banda sabe disso. Eu tenho 31 anos de estrada e viajo com banda. Eu preciso deles comigo. Muita gente não entende. Dave, vem você o violão. Eu falei, não. Toca com o pessoal daqui, são os melhores da região. Glória a Deus pelos melhores da região. Mas eles não me conhecem. Não conhecem meu coração. Não sabem quais são meus objetivos. Eles vão querer tocar as canções como eu tocava 20 anos atrás. Não sabem que eu quero ver céus abertos, glória de Deus, gente sendo salva, né, alcançada por ele. Então eu sempre falo com os pastores, pastor, olha, minha esposa que tem esse lado mais, sabe, Gerencial? romântico, gerencial. Eu canto, ela encanta, eu ministro, ela administra. Então a gente Boa. tem essa parceria, mas ela é uma doçura. Não tem um lugar que eu vá onde os pastores não falem, sabe, nossa, Bebel é isso, Bebel é aquilo, é um doce, ela é tudo e tal. Se chegou, perguntou se você tinha chegado bem pro pastor, ela sempre faz isso. Eu sempre falo, gente, olha, eu preciso da minha banda, porque eles sabem, eles me conhecem. E eles estão prontos a tocar 50 notas como a tocar 2 notas. Né? Eu olho para eles, eles sabem para onde eu quero ir. Né? Obviamente, né? Eu quero ver os céus abertos, eu preciso disso. Para eu deixar minha casa, minha família, sabe? Para poder simplesmente ir num lugar e tocar. Né? Eu não vejo propósito nisso. Né? O carinho é uma coisa maravilhosa. Eu viajo e de todos os lugares. Estava numa churrascaria, o pessoal veio me abraçar. Aqui na porta da igreja, o pessoal veio me abraçar, me agradecer. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Mas, poxa, tem internet aí. Quer ver David? Hoje está na internet. David de 10 anos atrás está na internet. David de 20 anos atrás está na internet. Estou nas plataformas digitais. Quer me convidar? Né? Eu, Cirilo, e tem uma galera aí, uma galera incrível. A gente tem um foco. Nosso foco é ele. Se você ouvir as canções do David, cantadas pelo David, aí tem o tal da nostalgia, né? Que é legal, cara. Eu gosto de ouvir muitas canções que me marcaram 20 anos atrás, mas eu entendo que quando eu estou na casa do Pai, na presença de Deus, com o Espírito Santo à minha disposição, cara, não é cantor, não é... Glória a Deus por cada um, pelo talento, pela unção que cada um tem. Mas eu tô ali tô ali para unir a minha fé, a fé daquele que está ministrando e ser tocado por aquele que faz história todos os dias. O que o mundo precisa é disso, Cris. Relacionamento. Glória a Deus. E como que faz para essa chama não apagar? Relacionamento, não é religião. Quando você vive com ele a cada dia, quando você experimenta, poxa, tá aí a internet, a gente está falando sobre ela. Eu tenho a opção de quem eu vou seguir. Né? Uma infelicidade, né, desse número que eu falei ainda há pouco, é que eles hoje escolhem, assim, sabe, seguir muita gente, muitos influenciadores aí que não tem nada a ver com nada. Pessoas que nunca pisaram na igreja e acham que tem toda a autoridade para poder falar e destrinchar, né, a palavra de Deus como se fosse um teólogo. É porque veste bem, é porque canta bem, é porque não sei o quê. Infelizmente, a gente tem umas histórias assim no Brasil, né? Pessoa que estava cantando no altar e depois desistiu, foi cantar no mundo e a galera, né, seguia eles antes e continua seguindo depois e diz, não, tem nada a ver, o importante é que seja feliz. Não, me mostra isso na Bíblia. Não é importante ser feliz, o importante é ser santo. Santo como ele é santo. Não tem esse negócio, sabe? Poxa, o importante, eu sou uma ilha, o importante, o foco sou eu. De maneira alguma. Então, quando você tem esse relacionamento com ele, quando você vive com ele, quando você é surpreendido por ele a cada dia, aquilo vai gerando uma... Eu sempre digo para as pessoas, você não pode ficar satisfeito, você sempre tem que ser agradecido, né, por tudo aquilo que Deus faz, mas satisfeito não. Porque uma vez que você conhece ele, vê os milagres, vê o poder,
ver o amor, ver a confiança. Cara, que loucura, me tirou da Irlanda, um país de 6 milhões de pessoas, para me colocar aqui. Eu digo isso para honra e glória do Senhor. Não sei quantas canções estão no YouTube, na plataforma digital, que já passou o número de habitantes que tem na Irlanda. Mano, para mim isso é muito loucura. louco. Para mim é loucura. Me tirou de uma ilha, língua materna inglês, me colocou aqui. Cara, loucura. E isso desperta em mim a cada dia, tipo assim, poxa, se tem mais... Eu quero mais. Agradeço a Deus por tudo que vivi hoje. Vindo para cá no avião hoje, poxa, eu senti a presença de Deus. Eu estava falando pro pessoal, a vontade que tinha era de levantar as mãos, adorar a Deus ali. As lágrimas começaram a descer. Estava ouvindo música cristã, me preparando para aquilo que ia viver aqui hoje. Depois o carinho das pessoas, né, os momentos que a gente viveu aqui hoje à noite. Poxa, grato por tudo isso, mas... Cara, isso, sabe, desperta em mim tem mais. Satisfeito, mas não conformado. Tem mais. Agradecido, mas não conformado. Tem mais, e se tem mais, eu quero mais. Se ele me surpreendeu dessa forma hoje, imagina o que ele vai fazer amanhã, imagina o que ele pode fazer amanhã. E se você vive uma vida dessa, na palavra, eu estava falando dos influenciadores, né? Graças a Deus tem muito influenciador bom, cristão, né, pastores para jovens, pastores para casais, pastores para, né, ministérios de louvor, pastores para famílias, pastores, né, que ensinam evangelismo, glória a Deus. Mas, cara, você tem que optar, você tem que escolher quem você quer ouvir. Quem você quer ouvir, porque dependendo de quem você quiser ouvir, essa pessoa vai te levar para mais perto do Pai. Ou para mais distante dele. Entendeu? Então, assim, no celular aqui, poxa vida, eu não sei quantos pastores eu sigo, quantos ministros de louvor eu sigo, 1 ou 2 jornalistas aí, né, mais imparciais, né, para poder saber o que está acontecendo ao redor do mundo e não ficar completamente alienado. Mas, cara, eu quero ele, eu preciso dele, eu já vi o que ele pode fazer, tanto na sua palavra quanto presencialmente. A forma de você não deixar o fogo apagar é essa. À medida que você vai o conhecendo, você quer mais. Quero conhecer mais. Você não consegue ficar distante, não consegue ficar longe. Você precisa se alimentar. Eu amo ouvir mensagens. Amo ouvir mensagens quando eu estou viajando. Sou sempre alimentado pelo Espírito Santo. Hoje, eu não sei quantos milagres eu já vi no Instagram, né, de pessoas ao redor do mundo e do que Deus fez. Cara, não tem como eu levantar amanhã e não querer mais disso. É buscar sempre mais, né? Buscar sempre mais. Glória a Deus. Eu não quero tomar muito seu tempo, porque daqui a pouco tem uma janta Goiânia. 2 horas depois, nada brincando. Nos esperando. Antes de... Eu tenho sempre uma pergunta aqui que eu faço no final, que me ajuda a entender mais sobre o convidado, e é algo que eu considero muito importante. Então, eu sempre faço essa pergunta, e logo Atlético após Mineiro. Então, pronto. Muito obrigado. Obrigado. Não. Eu sou irlandês, mas em Minas, Atlético, né, é mesmo, Galo, Atlético Mineiro. Galo doido, Galo doido. Então pronto. Essa pergunta, eu sempre faço ela e finalizamos aí. Mas antes eu queria saber se o senhor tem alguma consideração final para o pessoal, algo que o senhor queira deixar, algum projeto futuro, assim, considerações finais. A gente está sempre, né, lançando, dia 5 agora, eu lancei há pouco tempo atrás uma canção com a minha filha. É filha, né, gente? Ajuda aí, a gente tem que... O coração enche de alegria. É uma canção linda chamada Onde Estás, que também é uma versão do Leland. Cara, é minha filha. A canção ficou maravilhosa, feliz demais. Eu tô sempre participando, né, como eu participei com o Thiago Godoy hoje, tô sempre lançando canções e tal, eu sempre... tento nessa área abastecer, especialmente aqueles que se identificam, né, com o clamor que é no meu coração. Dia 5 agora, do próximo mês, tem mais uma. E a gente está com vários projetos aí no decorrer do ano para aqueles que se identificam com a gente, né? Então, estamos sempre nas redes sociais, nas plataformas digitais. Mas, para quem nos conhece, o que a gente mais quer é ver os céus abertos, a glória de Deus manifesta, pessoas sendo sensíveis ao Espírito e o Brasil sendo tomado pela glória de Deus. A nossa paixão, é o que a gente deseja e enquanto Ele nos der forças, a gente vai estar vivendo em função disso aí. Glória a Deus, glória a Deus. E a minha pergunta, David, é para o senhor, o que é mais lindo no Evangelho? O que te brilha os olhos?
Mano, depois de tudo que eu falei, obviamente o amor de Deus Pai, quem, em sã consciência, sabe, manda o seu filho para morrer numa cruz, sofrer do jeito que ele sofreu, para poder tentar alcançar corações que às vezes não estão nem aí para ele, né? Eu tô falando não só de gente fora da igreja, como muitos dentro da igreja. Infelizmente, né, que querem viver as emoções, 2 canções rápidas, 2 canções lentas, a oferta, uma palavra de 30 minutos e voltar correndo para casa para assistir Fantástico. Fantástico é você querer ficar na presença de Deus. Isso para mim é fantástico. Então, cara, a presença de Deus é... A gente começa a falar dele e ele vem. Só um minutinho. Quando a gente convida ele para vir, ele vem. É o que a gente mais precisa. Nos dizem que a gente está vivendo, é o que a gente mais precisa. É da presença, do toque, do relacionamento, de conseguir identificar a voz dele no meio de tantas vozes que querem, sabe, seu coração, sua atenção. Só um minutinho. Glória a Deus. Eu preciso dele, eu quero mais dele, eu não consigo viver sem ele. Eu já falei Atlético Mineiro? Oh, Deus, eu te amo demais, tá louco? Qual que foi a pergunta? Eu nem lembro mais. O que é mais lindo pro Senhor no Evangelho? Mas já ficou muito claro, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Quando a gente convida ele para vir, ele vem. Eu oro para que ele levante pessoas que tenham coragem de dar liberdade para ele agir. Falar dele não é o suficiente. Mas, glória a Deus. De novo, eu amo essa cidade. Poxa, está sendo maravilhoso passar o dia aqui hoje e ver, sabe, o que Deus está fazendo aqui nessa igreja, através dessa igreja, né, do teu pai poxa, toda a liderança da glória, né, que tem repousado sobre esse local. A minha oração... Os números são importantes, Cris, os números são importantes, são frutos do seu trabalho, mas nada supera ele, nada supera a presença dele. Só terminando aqui, meu pai, depois de voltar, né, do Brasil para a Inglaterra, ser tratado pelos médicos e ser liberado para poder voltar a ministrar, ele foi para a famosa banheira lá na Inglaterra. Você morou lá, né, há 5 anos. Hoje, boa parte das casas tem chuveiro. Naquela época era banheira. E ele foi para a banheira, água morna, quente, entrou lá dentro e começou a chorar. E, diante de Deus, falando: Deus, por quê? Eu fazia de tudo. Tudo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Eu abri mão de tudo que eu tinha. Ele era gerente de uma empresa na Inglaterra, quando, né, foi chamado. Abri mão de tudo. Levei meus filhos para um país que eles, né, assim, tiveram que aprender sobre a cultura, a língua, do zero. Eu recebi as pessoas na porta, toda oportunidade que eu tinha, eu falava de ti. Às vezes eu deixava minha família em função do reino. Naquela época não tinha celular. Eu me lembro de várias vezes a gente marcar um horário com ele num orelhão. Talvez muita gente nem saiba o que é isso. Num orelhão, a gente não podia sair dali, porque se saísse num shopping em Belo Horizonte, por exemplo, se a gente saísse dali, poxa, pra gente se encontrar seria uma coisa muito difícil. E às vezes ele demorava 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e a gente ali, poxa, 10, 12 anos de idade, e ele chegava assim, sabe, triste pelo que tinha feito com a gente, né, com a esposa e minha mãe, no caso, a esposa dele, minha mãe, e os filhos, e falava: gente, vocês não estão entendendo, mas eu tive que evangelizar essa família, eu tive que falar de Jesus. E a gente via no domingo a família indo para a igreja e tal. Era uma paixão, o amor dele. Meu pai é muito evangelista.
Cara, sempre vivendo isso aí na banheira, ele virou pro pai, né, o Criador, e perguntou, por quê? Por que que você permitiu que isso acontecesse comigo? Aí Deus virou para ele e falou assim, filho, olha, você fez tanto, mas tanto por mim, durante estes anos, né, como missionário no Brasil, tanto por mim, que eu comecei a ficar com saudade de você. Uau. Ô, Cris, Cris, você fez tanto por mim, que eu comecei a ficar com saudade de você. Não é a mesma coisa, né? Ele te ama, cara. Além daquilo que ele ama ver você fazer, ele ama você. Sabe? Como pessoa, filha, criação, né? Como separado, como ungido, como... Ele ama você, quer passar tempo contigo. Intimidade contigo. Meu pai teve essa experiência. Saiu da banheira, se enxugou e me chamou. Ele falou, filho, Deus tem muito para você. Desde pequeno, sempre profetizou sobre minha vida. E nunca imaginei que eu viveria o que vivo hoje, quando eu era adolescente. Ele me chamou no canto e falou assim, eu acabei de ter uma experiência com Deus e eu preciso que você ouça, eu preciso que você ouça o que eu acabei de ouvir, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Todo pai deseja, né? É natural, né, que o filho siga seus passos, né? Obviamente eu pensei que, já que eu não seria piloto, eu seria pastor na igreja do meu pai, né? E depois que ele fosse, 86 anos não foi até hoje. Depois, Forte. glória a Deus, eu amo meu pai, amo de paixão. Né, seguiria, daria continuidade lá o processo na igreja, que ele tivesse erguido, aquela coisa toda. Ele virou para mim e falou assim, não, seu chamado não é esse. Não é seguir os meus passos. Isso aqui vai mudar a sua história. Jamais faça tanto por ele a ponto dele sentir saudade de você. Passe tempo com ele, invista tempo nele, na presença dele. O resto é consequência. O resto ele vai fazer. Minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Mais uma vez terminamos com relacionamento com Deus. É a chave, é a bandeira. David Kinlan, muito obrigado. Obrigado, Cris. Por estar aqui com a gente. Amém. Mais uma vez é uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado mesmo, tá bem? Tamo Amém. junto. Deus abençoe, valeu. Amém. E para você que está nos assistindo aí até o final, significa Até que você agora. também gostou, né? Se o cara tá aqui até agora, ele gostou. Sem sombra de dúvida. Então, muito obrigado também pela sua presença. É uma honra ter vocês aqui também nos assistindo. E já que você ficou aqui até o final, vamos combinar um negócio. Se não curtiu, curte aí. Curta agora. Curta agora. Compartilhe essa conversa abençoada, certo? Principalmente com uma pessoa que você sabe que precisa ser edificada pelo que foi conversado aqui, tá bem? E o senhor lembra o nome do piloto que estava pilotando com os olhos fechados, não? Não. Então, se você assistir até o final, comenta assim, piloto, abre o olho, tá bom? Pra provar pra mim que você tá aí até agora e você assistiu essa conversa inteira, tá bom? E é isso. Vejo vocês na terça-feira que vem, às 19 horas, em mais um Family Cast. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.